Outro conceito que é muito fácil explicar usando geometria analítica, depois que a gente já conhece a fórmula da distância entre dois pontos no plano, é o conceito de um círculo. Tá? Um círculo é qualquer coisa similar a uma coisa assim, né? Tá? Um anel, por exemplo. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês como é que a gente consegue relacionar um objeto desse tipo, que é geométrico, com uma equação. Então é uma coisa algébrica ou analítica. Tá? Então deixa eu escrever aqui, primeiro de tudo, deixa eu escrever o que a gente entende por um círculo na geometria analítica. Então a definição de círculo é a seguinte, se a gente tem um ponto P, x, p, y, p do nosso plano, e R é qualquer número real positivo, pode ser 1, pode ser 10, pode ser a raiz quadrada de 2, pode ser 5 milhões, qualquer número real. Então, um círculo de centro em P e raio R é o conjunto de todos os pontos x e y do plano que satisfazem a equação, que é a distância entre x e o tal ponto Q, né? A tal solução dessa equação é exatamente R. O que a gente vai fazer agora é usar a fórmula da distância que nós deduzimos antes para escrever isso aqui de um jeito analítico. A condição que nós temos é que a distância entre P e Q é R, P é esse ponto, XP, YP, e Q é um ponto que eu estou escrevendo assim, é XY, para que vocês não confundam, não achem que ele está fixo, ele vai representar o conjunto de todos os pontos que satisfazem uma dada equação, certo? Então deixa eu escrever essa equação, é exatamente essa equação aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Então olha só, a distância entre P e Q nós já sabemos que pode ser calculada com uma diferença das coordenadas em x, né? Então seria x menos x de P ao quadrado, mais o y, que é o y do Q, menos o y desse ponto P ao quadrado. E o resultado tem que dar igual a R. Então essa aqui é a equação do círculo, um formato mais familiar dessa equação, talvez vocês já viram em algum curso no ensino médio, é assim. Nesse formato a gente tem que se dar conta que o que aparece do lado desse lado aqui, onde aparecem só números, né? Tá? Vai aparecer o raio ao quadrado, e aqui aparece x menos o x do centro do círculo ao quadrado, mais y menos y do centro do círculo ao quadrado. Tá bem? Então agora nós vamos falar sobre um ou dois exemplos aqui. Esse exemplo pergunta qual é a equação do círculo com centro na origem e raio raiz quadrada de 3. Então esse aqui é um exemplo de aplicação direta dessa fórmula. O centro, então vamos solucionar, né? O centro é a origem. Ó. E no sistema de coordenadas, né? A origem sempre é considerada como sendo 0, 0. Pronto. Além disso, o raio, ele diz, é raiz quadrada de 3. Então, aplicando diretamente observando diretamente esse formato, o que a gente deduz, né? Que a equação do círculo é do tipo x menos o x do centro, que está sendo 0, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que também é 0, ao quadrado, igual a o raio elevado ao quadrado, tá certo? Então eu preciso colocar o raiz de 3 aqui ao quadrado. Eu vou reescrever essa equação do jeito mais simples, obviamente, né? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos 0 não conta. A raiz, quando está elevada ao quadrado, a raiz some, então fica assim. Essa aqui é a resposta. Bom, nesse segundo exemplo eu estou pedindo para indicar o centro e o raio dos círculos dados pelas equações que estão escritas aqui abaixo. Tá? A primeira delas, x menos 1 ao quadrado mais y menos raiz quadrada de 2 ao quadrado igual a 4/5. Essa equação a gente deve comparar com esse formato geral aqui em cima. Tá? Então o que eu chamo a atenção? Né? O número que aparece aqui acompanhando x, ele é
o negativo, ele é o negativo, ele é o oposto, né, o simétrico, da coordenada x do centro. Aqui o número que aparece acompanhando o y, né, y menos raiz quadrada de 2, ele é o simétrico também. Eu vejo que a fórmula aqui aparece um sinal de menos, tá certo? Da coordenada y do centro do círculo, ok? E esse número que aparece desse lado aqui simboliza quem? Lembra? Compara lá, né? Simboliza o raio elevado ao quadrado. Então, o que a gente faz, né? Então, esse formato aqui, ele está muito parecido com esse aqui. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu consigo analisar e ver que o x do centro, nesse caso, é o negativo do cara que aparece aqui acompanhando o x, então, ou seja, 1, e o negativo desse aqui, então, menos o menos raiz de 2, dá o mais raiz quadrada de 2. Esse aqui são as coordenadas do centro do nosso círculo, ponto P, né, que corresponde ao ponto P aqui nesse formato geral. E o raio vai ser a raiz quadrada de 4/5. Porque lembra que esse número que aparece desse lado, comparando lá com a parte de cima, o formato geral lá de cima, é o raio ao quadrado. Então, o R vai ter que ser a raiz quadrada desse elemento, desse número. E aqui, bom, aqui vai dar a raiz quadrada, tem a raiz quadrada exata em cima, que é 2, e embaixo a gente tem uma raiz quadrada de 5. Muita gente gosta de racionalizar, eu não acho necessário, mas se vocês preferem, aqui a gente multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5 e fica 2 vezes raiz de 5 no numerador, raiz de 5 vezes raiz de 5 fica 5. Tá? Ótimo. Bom, esse segundo exemplo, ou seja, o item B desse segundo exemplo, vocês vão observar que ele não está no formato similar àquele lá, não aparece x menos alguma coisa elevado ao quadrado, y menos alguma coisa elevado ao quadrado, igual a um raio ao quadrado, certo? Essa equação eu costumo dizer que ela está bagunçada, ou seja, alguém chegou aqui nessa equação e expandiu os binômios e desorganizou a nossa equação, tá? Então, para poder explicar como a gente resolve isso, eu vou te lembrar de uma técnica que talvez você já tenha visto em algum momento, chama completamento de quadrados. Tá? Então, eu vou parar agora, vou explicar o completamento de quadrados e daí depois a gente volta e resolve esse item B. Bom, pessoal, então eu vou falar agora do completamento de quadrados, que é uma técnica útil, vai aparecer em mais de um momento ao longo do nosso curso, então é interessante aprender bem ela. Tá? Então, deixa eu lembrar agora. O que é o completamento de quadrados? É uma técnica ou um truque, a gente pode dizer, né? Um truque algébrico que serve para escrever de um jeito convenientemente, uma expressão do tipo assim, né? U elevado ao quadrado mais B vezes U, tá? Onde U é uma indeterminada. O que é uma indeterminada? Pode ser uma incógnita, pode ser uma variável, tá? Para quem conhece a terminologia das funções, pode ser interpretado como sendo uma variável. Eu gosto de usar o termo indeterminada. E B é um número qualquer, diferente de zero. Estou representando ele de maneira geral aqui, mas B é um número, tá? Qualquer número diferente de zero. Então, qual é a ideia, né? Para completar quadrados, como a gente faz? A técnica de completamento de quadrados consiste em escrever essa nossa expressão aqui do seguinte jeito. A gente quer escrever a nossa expressão y² mais b vezes u como sendo u mais um determinado elemento, que por enquanto eu não vou dizer quem é, quadrado, menos o mesmo elemento, que por enquanto eu não vou dizer quem é, ao quadrado. A gente escreve essa expressão aqui com uma diferença de uma coisa ao quadrado e outra coisa ao quadrado. Uma diferença, uma subtração de coisas ao quadrado. Então, sendo assim, vamos usar o que a gente sabe de álgebra e vamos tentar descobrir quem é essa expressão que deve ser colocada aqui dentro desse quadradinho, desse retângulozinho. Tá? Então, como funciona? Vou expandir isso aqui, então vai ficar como? Ó, vai ficar u ao quadrado
quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes u vezes essa nossa incógnita, mais o segundo termo ao quadrado, menos tal termo ao quadrado. Aqui acabou a expansão do binômio, tá certo? Tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse menos já estava aqui na minha equação. Tá? Então, nota agora que essa parte vai cancelar com essa, tá certo? Tem mais ela e tem menos ela. U ao quadrado aparece aqui, então ele vai cancelar com esse que aparece do outro lado da igualdade, tá vendo? Tá? E o que vai sobrar é que b vezes u tem que ser igual a 2 vezes u vezes a nossa incógnita. Isso aqui implica, então, tá vendo? A gente pode tratar u como um número, a gente cancela e a gente consegue chegar à conclusão que essa nossa incógnita vale exatamente b divididos por 2. Tá? Então, isso diz pra gente que qualquer expressão do tipo u ao quadrado mais b vezes u pode ser escrita assim, né? Veja, u mais esse retângulo, que é a incógnita, b sobre 2, elevado ao quadrado, menos o b sobre 2, elevado ao quadrado. Isso aqui é escrever isso desse jeito, reescrever essa expressão desse jeito é chamado completar ao quadrado nessa expressão. Tá? Vamos ver agora um par de exemplos para a gente ver se entendeu isso. Então aqui a gente tem o enunciado pede, né, para a gente completar quadrados nessas expressões. Então, nota bem, né? Tá? A gente quer escrever então essa expressão como sendo a diferença de 2 quadrados. U mais alguma coisa ao quadrado menos essa coisa ao quadrado. Tá? Então aqui eu estou usei letras diferentes, usei incógnitas diferentes, né? Ou variáveis ou indeterminadas diferentes, u, v e w, em cada um dos casos. Tá bom? Então veja só, o b, nesse caso, é o coeficiente do u, né? Do u da potência 1. Tá vendo que aparece a parte quadrática e a parte na potência 1. A parte na potência 1 corresponde, olha lá em cima, né? Corresponde ao nosso b, o nosso número b que é diferente de 0. Então, veja só, isso aqui vai ser o nosso b aqui, ele é 8, tá? Então, o nosso b sobre 2, ele é 4. O que diz pra gente que essa expressão aqui em cima, tá? Ela é u mais a metade de b, que é 4, ao quadrado, menos o 4 ao quadrado. Tá? Esse aqui é o primeiro completamente quadrado. O segundo, v ao quadrado menos 30v. Quem é b nesse caso? B é o número que acompanha o v, que no caso é o menos 30. Então, vou botar aqui b igual a menos 30, o que implica que b sobre 2, que é o que a gente está interessado, vale menos 15. Tudo bem? Então, ó, essa igualdade aqui em cima, né? Um igual grande aqui, tá? Isso aqui é igual a v mais o b sobre 2. O b sobre 2 vale 15, vale menos 15, perdão. Então, mais o b sobre 2, então vai ficar menos 15 ao quadrado, menos o 15 todo elevado ao quadrado. Tá? Aqui, quanto vale o nosso b aqui? O nosso b vale mais 9. A metade de b, bom, então não é um número inteiro, é uma fração, mas tanto faz. 9 meios. Tá? Então, isso aqui é w mais o b sobre 2, que é 9 sobre 2, ao quadrado, menos o b sobre 2, que segue sendo 9 sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Essa aqui é a técnica de completamento de quadrados, então eu sugiro que vocês dediquem um tempo para entender esse truque algébrico aqui, porque ele vai aparecer no nosso curso várias vezes
E eu vou usar agora, né, nesse momento eu vou usar isso para resolver aquele exercício que eu deixei pendurado, tá? Que eu não tinha resolvido antes. O exercício pedia, né, esse item B pedia para identificar o centro e o raio do círculo dado pela equação, essa aqui. Como eu falei, essa equação não estava no formato que a gente gostava, né, para identificar centro e raio, tá naquele formato padrão. Então o que a gente faz é completar quadrado aqui, usar a técnica de completamento de quadrado aqui para poder encontrar centro e raio do jeito mais fácil. Então, como que a gente vai fazer para completar quadrado? Bom, a técnica de completamento de quadrado, ela envolve variáveis do mesmo tipo, x e x, y e y. Tá? Então, eu vou separadamente completar quadrado, na parte em x e na parte em y. Como vai ficar? A parte em x fica assim, ó. A gente tem x ao quadrado menos o 4x, tá? Então, veja só. Isso aqui, pela técnica que a gente aprendeu agora, a gente tem que encontrar quem é o b. O número que acompanha o x na potência 1, tá? Então, ele vai ser x. Ó, quem é o b? O b é menos 4 aqui, né? Para que acompanhe x. Então, divididos por 2 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, não esquece do menos o 2 ao quadrado, tá? É para colocar assim, o menos 2 ao quadrado, tá? Porque o b sobre 2 é menos 2 aqui, tá? Não se confunda. E agora eu vou completar a parte em y. Y ao quadrado mais 6y. Y ao quadrado mais 6 vezes y. Isso é, quem é b nesse caso, vai ser y, perdão, quem é b? B é 6, né? Então eu preciso pegar a metade de b sobre 2, 6 sobre 2, 3 ao quadrado, menos o 3 ao quadrado. Tá certo? E o que a gente faz com isso, né? Então, isso aqui é o completamento de quadrado. E a gente vai usar isso para reescrever essa nossa expressão. Usando isso, a gente reescreve a expressão. Ela vai ficar como? Veja, a parte x2 menos 4x, eu tenho o direito de escrevê-la desse jeito. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado vai dar 4. Tem aquele sinal de menos, então menos 4. Essa é a parte em x. Tá? A parte em y, y ao quadrado mais 6y, é essa daqui. Então, a gente tem direito de escrever ela assim. Y mais 3 elevado ao quadrado menos o 3 ao quadrado, que a gente sabe calcular, é 9. Isso valia quanto? Vale 0. Valia 0 e segue valendo 0, porque a gente só mexeu do lado esquerdo da equação. Tá certo? O 0 continua aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a parte que envolve x menos alguma coisa ao quadrado, y mais alguma coisa ao quadrado, do lado esquerdo da equação, e vou passar esses caras para o outro. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual ao que, né? 4 com 9 dá 13 negativo, passo para o outro lado, 13 positivo. Então, essa é a vantagem. Talvez agora a gente já esteja reconhecendo que isso aqui é sim uma equação de círculo, num formato conveniente para identificar centro e raio. Tá? Então, eu te lembro que o centro, uma vez que a tua equação está colocada desse jeito, ela fica junto com as coordenadas do centro, né? São os negativos dos caras que acompanham x e y. Tá? Então, estão sendo... Aqui tem menos 2, né? Então, a coordenada x do centro é 2. Aqui tem mais 3. Então, o negativo dele é a coordenada y do centro. Menos 3. E o raio, lembra que o que aparece desse lado aqui da equação é o raio elevado ao quadrado. De modo tal que o raio R, nesse caso, vai ser a raiz quadrada do que aparece desse lado da equação.